As luzes estouravam como pequenos relâmpagos dentro da sala de imprensa quando Teron Monteiro, 42, parou diante dos microfones. Olheiras fundas, gravata afrouxada, a mão que segurava o púlpito tremia. A manchete que rodava nos telões parecia fantasia. Viúvo oferece casamento e metade da fortuna a quem fizer seu filho de 5 anos voltar a falar. 6 meses após a morte de Cristina, a cardiologista brilhante, o executivo parecia alguém que tinha esquecido como respirar. Você acha isso um espetáculo? Funciona transformar desespero em promessa pública? Resposta 1. Não é show. É um pai usando cada ferramenta que possui para alcançar Caio. 5. Que emudeceu por causa do luto. Culpa, não câmeras, move seu gesto. Resposta 2. Funciona ao menos para abrir portas. Virão oportunistas, sim, mas também surgirão pessoas raras, capazes de atravessar paredes que a ciência não consegue medir. Naquela noite, São Paulo brilhava lá fora como um tabuleiro. Por dentro, o empresário atravessava corredores imensos que não aqueciam ninguém. O quarto do menino tinha carrinhos alinhados numa pista perfeita. Um ritual sem som. Quero te ouvir de novo. Sussurrou o pai, encarando um vazio que doía mais do que qualquer diagnóstico. O assessor Rodrigo ligava sem parar. O celular somava dezenas de mensagens. Nada respondia ao que importava. Do outro lado da cidade, a chuva fina batia em vitrines quando Elara, 37, parou diante de televisores sincronizados na mesma notícia. Ex-intérprete de Libras, hoje diarista, ela reconheceu nos olhos de Caio o mesmo vidro que tomou Sofia, sua filha, antes que a cardiopatia congênita vencesse remédios e promessas. Ao pesquisar no celular, encontrou um detalhe que gelou a nuca. O sobrenome Monteiro. Num recorte antigo de congresso, lá estava a doutora. Cristina entre os palestrantes, que Elara traduziu anos atrás. Um fio invisível ligando histórias partidas. Horas depois, uma vaga surgiu. Faxineira para a mansão nos Jardins. O endereço? O mesmo da manchete. Elara respirou, abriu a caixa com lembranças de Sofia. Tocou um crachá antigo e entendeu. Não buscava dinheiro nem anel. Procurava um caminho até uma criança encurralada no escuro. Enviou o currículo. Às vezes, a palavra que falta à boca encontra refúgio nas mãos. O anúncio público transforma o luto em convocação. Não por aplausos, mas por pontes. O passado de Elara cruza o destino dos Monteiro. Dor compartilhada, chave possível para quebrar o silêncio. Teron atravessava a mansão como quem percorre um museu vazio. Cada detalhe impecável, mas nenhum sinal de vida real. Quadros de artistas renomados, móveis de luxo, corredores amplos, tudo sem cor emocional. No andar superior, o quarto de Caio permanecia um território isolado. O menino continuava em silêncio absoluto, como se tivesse trancado sua voz em algum lugar inacessível. O pai, mesmo cercado por profissionais, sentia-se derrotado. Era como observar alguém preso atrás de um vidro invisível. Perto, mas inalcançável. Enquanto isso, Elara recebia instruções rígidas da governanta Matilde. Não deveria se aproximar do garoto, muito menos criar laços. A ordem era clara. Limpar sem deixar rastros, agir como sombra. Mas no fundo, Elara sabia que estava ali por outra razão. Quando seus olhos cruzaram os de Caio pela primeira vez, percebeu uma dor familiar. O mesmo vazio que um dia habitara Sofia, sua filha. Matilde repetia como um mantra. Nada de conversas, nada de intimidade, apenas discrição. A mansão Monteiro funcionava como uma fortaleza, onde cada funcionário precisava obedecer protocolos quase militares. Para Elara, que carregava lembranças de congressos e traduções médicas, a rigidez soava cruel. Afinal, como ignorar uma criança que mal conseguia pedir ajuda? A tensão crescia cada vez que ela se via diante da porta do quarto fechado de Caio. Certo dia, enquanto espanava a sala,
Notou um vulto pequeno na entrada. Era Caio, de pijama, boneco de madeira em mãos. O silêncio entre eles pesava. Elara, contrariando as ordens, arriscou uma saudação suave. Oi, sou a nova funcionária. O menino não respondeu, apenas fixou o olhar nela, como se buscasse decifrar algo invisível. O instante foi interrompido pela babá Amanda, que o levou às pressas para a terapia. Ainda assim, para Elara, bastou aquele olhar. Não era um encontro qualquer. Era o sinal de que existia um caminho. Os dias seguintes se arrastaram na mansão. Theron mergulhava em reuniões intermináveis, tentando ocupar a mente, mas cada vez que voltava para casa, encontrava o mesmo cenário. Caio isolado, cercado de carrinhos enfileirados, ignorando tudo ao redor. O empresário percebia que, por mais especialistas que contratasse, nada parecia romper aquela barreira. O menino não reagia, não sorria, não fazia gestos. Apenas existia num estado de desconexão. Enquanto isso, Elara seguia sua rotina discreta. Limpava cada canto como se fosse invisível, mas não deixava de sentir o peso da atmosfera. As paredes impecáveis escondiam uma dor coletiva que impregnava o ar. O vazio era quase palpável. Mesmo sem poder interagir, cada vez que cruzava com o garoto, sentia uma estranha identificação, como se ambas as perdas dialogassem em silêncio. Uma manhã aparentemente comum trouxe uma mudança sutil. Caio deixou escapar o brinquedo que sempre carregava, um boneco de aviador já gasto pelo tempo. O objeto caiu próximo de Elara, que hesitou antes de agir. Regras diziam para ignorar, mas a cena parecia um pedido mudo. Ajoelhou-se devolvendo o brinquedo e, num gesto impulsivo, fez um sinal simples em libras. Amigo. Os olhos do menino brilharam por um instante raro. Ele não falou, mas tentou imitar o gesto de forma desajeitada. Era pouco, mas para Elara significava um universo. O momento durou segundos, mas deixou marcas em ambos. Para Caio, foi a primeira resposta não hostil desde a morte da mãe. Para Elara, era a prova de que ainda existia uma faísca atrás daquele muro de silêncio. O protocolo foi quebrado, e ela sabia do risco. Ainda assim, ao ver a tentativa tímida do garoto de repetir o sinal, sentiu a presença de Sofia ali, como se sua filha a encorajasse a continuar. Não importava o que Matilde ou Amanda pensassem, ela já havia escolhido. Não seria apenas faxineira, seria alguém disposto a devolver voz a uma criança esquecida. Na tarde em que o pequeno gesto aconteceu, Amanda entrou de repente e interrompeu o momento. O olhar desconfiado da babá caiu sobre Elara, como uma acusação silenciosa. Não deveria falar com ele, disse com firmeza enquanto puxava Caio pela mão. Elara tentou justificar, mas a explicação soava frágil diante das regras rígidas da casa. Matilde soube do episódio poucas horas depois e fez questão de lembrá-la. Sua função era apenas limpar. Não é sua responsabilidade pegar brinquedos do chão, afirmou com frieza. Elara ouviu em silêncio, mas por dentro queimava de indignação. Theron, naquele mesmo dia, voltou mais cedo do escritório. Encontrou a governanta irritada e a babá agitada. O ambiente parecia carregado de tensão. O empresário, sem perceber a origem do desconforto, manteve-se distante. Para ele, nada podia escapar do controle. Porém, mal sabia que as pequenas interações entre Caio e Elara seriam a fagulha que alteraria tudo. Matilde observava cada movimento da nova funcionária com crescente desconfiança. Para ela, qualquer aproximação com o menino poderia significar interesse em dinheiro fácil. As palavras da senhora Monteiro, mãe de Theron, ecoavam em sua mente. Cuidado com oportunistas. Elara, contudo, não buscava fortuna. Apenas reconhecia na criança a mesma dor que a havia despedaçado anos antes. A sensação de ser vigiada a cada passo, porém, tornava o trabalho sufocante.
Apesar das advertências, a lembrança do sinal em libras e do olhar atento de Caio não saíam da mente de Elara. O garoto, por sua vez, parecia procurá-la nos corredores, surgindo em silêncio, quase como uma sombra curiosa. Não havia palavras, mas a presença constante era a prova de que algo nele havia despertado. Elara decidiu que, por mais que fosse arriscado, não abandonaria aquela conexão. Sabia que estava mexendo em terreno delicado, mas também compreendia. Às vezes, basta uma faísca para reacender uma chama esquecida. O fim de semana trouxe visitantes à mansão. Carros de luxo estacionaram diante dos portões, e a rotina de silêncio foi quebrada pelo som de vozes graves ecoando nos salões. Elara, incumbida de manter-se longe da sala de jantar, limitou-se a limpar os andares superiores. No entanto, sua atenção foi atraída por Caio, sentado sozinho nos degraus da escada. Ele abraçava com força o boneco de aviador, balançando o corpo para frente e para trás, como se tentasse encontrar um ritmo que lhe devolvesse equilíbrio. Sem chamar atenção, Elara se aproximou e se sentou a poucos passos de distância. Não falou alto, apenas murmurou que também buscava um espaço tranquilo quando se sentia cercada. Com delicadeza, fez o sinal de respirar em libras, exagerando o movimento para que o menino entendesse. Para sua surpresa, Caio acompanhou o gesto, inspirando profundamente, imitando cada detalhe. O momento foi interrompido pela voz de Amanda, chamando-o para ver a avó. Mas antes de levantar-se, Caio olhou para Elara com uma centelha de reconhecimento, como se tivesse entendido que não estava mais sozinho. Enquanto recolhia os pratos após o almoço, Elara ouviu parte da reunião na biblioteca. A mãe de Teron, imponente, repreendia o filho. Essa exposição pública atrai apenas charlatões. Médicos renomados tentavam convencê-lo de novos tratamentos na Europa, mas Teron estava exausto de promessas que se repetiam. Para ele, o que Caio precisava não se comprava com dinheiro. Do lado de fora, Elara absorvia cada palavra, certa de que aquela família, apesar do poder, estava perdida em soluções que ignoravam o essencial: a dor do menino. Ao deixar cair acidentalmente um pano próximo à porta, Elara foi surpreendida pela súbita abertura da biblioteca. Os olhares caíram sobre ela, frios, avaliadores. A senhora Monteiro a encarou com desconfiança, insinuando que sua chegada à casa pouco depois do anúncio era coincidência demais. Envergonhada, Elara recolheu o pano e recuou. Mais tarde, Teron tentou amenizar o desconforto, mas o estrago estava feito. Pela primeira vez, Elara sentiu que sua presença poderia ser vista como ameaça. Ainda assim, em seu íntimo, sabia que precisava continuar, porque em Caio já havia um pequeno sinal de mudança. Na manhã seguinte, Teron chamou Elara ao escritório. A voz firme revelava desconfiança. Amanda havia contado que ela tentara se comunicar com Caio mais de uma vez. O empresário, cansado e protetor, reforçou as regras. Meu filho tem terapeutas. Não precisamos de interferências. Elara tentou explicar, mencionando apenas gestos simples, mas o tom de Teron cortou a conversa. Para ele, qualquer aproximação fora do protocolo era arriscada. A funcionária saiu com lágrimas contidas, não por medo de perder o emprego, mas pelo peso de abandonar uma criança que claramente buscava conexão. Naquele mesmo dia, ouvindo a conversa de especialistas reunidos com Teron, Elara descobriu que Caio estava piorando. O terapeuta relatava isolamento total, sem sequer apontar objetos como antes. O coração de Elara se apertou. Ela sentia que tinha culpa. Mostrara uma janela de comunicação e depois a fechara por obediência. A contradição a corroía. Enquanto limpava o quarto do menino, Elara encontrou uma foto de Cristina com Caio, sorridente nos braços. O contraste com a criança atual era doloroso. Inspirada por aquela lembrança, tomou uma decisão.
arriscaria tudo. Rapidamente, esboçou alguns sinais básicos em uma folha de papel, desenhando setas e mãos em movimento. Escondeu o bilhete sob o travesseiro do garoto. Era um gesto ousado, quase imprudente, mas carregado de fé. No dia seguinte, ao entrar no depósito para guardar produtos de limpeza, Elara encontrou a folha de volta. No canto, alguém havia rabiscado um pequeno desenho. Um boneco aviador ao lado da palavra amigo. Não restavam dúvidas de que Caio tinha entendido. A alegria foi tão intensa que ela precisou se apoiar na parede para conter as lágrimas. A partir daí, surgiu um pacto secreto. Sinais escondidos em folhas, desenhos deixados em locais discretos. Nada de palavras, nada de testemunhas. Apenas dois mundos doloridos que, em silêncio, aprendiam a se encontrar. A rotina da Casa Monteiro parecia normal para os outros, mas, para Elara e Caio, um universo paralelo florescia. Enquanto Amanda acreditava que o menino permanecia fechado, ele e Elara já trocavam mensagens silenciosas. Papéis dobrados surgiam embaixo de portas, em gavetas discretas, ou até atrás de livros na estante. Ela ensinava sinais simples, e ele respondia com desenhos ou rabiscos de palavras. Era um jogo clandestino, mas cheio de significado. Naquela semana, Elara entrou no quarto para recolher roupas e encontrou Caio em pé diante da escrivaninha. Ele hesitou, mas quando a viu, levantou as mãos e repetiu um sinal que ela havia deixado em uma das folhas. Ficar. O gesto, desajeitado, mas claro, a paralisou. Por instantes, não sabia se obedecia às regras ou ao coração. Com cautela, respondeu. Só um minuto. Nos olhos do menino havia vida. Uma fagulha que meses de silêncio tinham tentado apagar. Poucos dias depois, Caio surpreendeu ainda mais. Apontou para a foto da mãe e sinalizou triste. Elara conteve o choro, mas não conseguiu esconder a comoção. Respondeu, eu também fico triste às vezes. Pela primeira vez, o menino se arriscava a traduzir seus sentimentos. Já não era apenas repetição mecânica de sinais, era a dor dele ganhando forma. Aquela troca provava que o bloqueio não era total. Bastava a linguagem certa para abrir a porta. Apesar da felicidade, Elara vivia em constante tensão. Cada interação podia ser descoberta. Amanda, atenta, circulava pelos corredores em horários inesperados. Matilde, desconfiada, perguntava detalhes desnecessários. O risco de perder tudo a qualquer momento era real. Ainda assim, a força que via nos olhos de Caio justificava cada perigo. No silêncio da noite, ao chegar em seu pequeno apartamento, ela preparava novos desenhos, estudava sinais adicionais e revivia lembranças de Sofia. Era como se ajudar aquele menino fosse também uma forma de manter viva a memória da filha. As semanas passaram e o pacto silencioso se fortaleceu. Elara já não se limitava a bilhetes. Trouxe um pequeno livro ilustrado sobre emoções, adaptado com etiquetas que mostravam sinais de libras colados em cada página. Escondeu-o sob a cama de Caio e, pouco a pouco, o menino foi se apropriando daquela nova forma de se expressar. Nos rabiscos que deixava para ela, surgiam palavras como feliz, raiva, medo. Não havia som, mas havia vida. Numa tarde chuvosa, Elara estava na sala quando Caio entrou. Sem dizer nada, ergueu as mãos e sinalizou água, por favor. Foi a primeira vez que pediu algo diretamente. Elara, com o coração acelerado, trouxe um copo e o entregou. Ele bebeu devagar e, antes de sair, fez outro sinal. Obrigado. Simples, mas extraordinário. Aquele gesto valia mais do que qualquer discurso médico. Dias depois, Elara levou consigo um objeto especial. Um colar com pingente em forma de anjo, lembrança de Sofia.
Mostrou a Caio como usava o colar para conversar mentalmente com a filha quando a saudade apertava. O menino observou atentamente. Depois, segurou o pingente com cuidado, fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem pela primeira vez em meses. Sem palavras, jogou-se nos braços de Elara. Aquele abraço foi o sinal mais claro de que o muro começava a ruir. Do outro lado do oceano, em viagem de negócios, Theron acessou as câmeras da mansão. Ao ver o filho sentado na grama, conversando com Elara através de sinais e depois abraçando-a em pranto, sentiu o chão desaparecer. Cancelou compromissos, remarcou voos e correu de volta a São Paulo. Pela primeira vez em 6 meses, havia testemunhado emoção real no rosto de Caio. Aquilo que nenhum médico tinha conseguido, uma simples faxineira, ou talvez algo muito além disso, havia alcançado. A madrugada em São Paulo estava silenciosa quando Theron chegou sem avisar. Subiu direto ao quarto do filho e encontrou Caio adormecido, o boneco de aviador em uma mão e o colar de anjo na outra. Pela primeira vez em meses, o rosto da criança parecia tranquilo, livre da tensão que o consumia. Sentado na beira da cama, o empresário murmurou: "O que você guarda dentro de si, meu filho?" A resposta não veio em palavras, mas na serenidade do sono. Na manhã seguinte, Elara entrou na mansão sem saber que Theron já estava de volta. Ao ser chamada ao escritório, sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Ele estava de pé, cansado, mas com os olhos marejados. "Vi vocês ontem", disse com a voz embargada. Contou o que presenciara nas câmeras, o abraço, os sinais, as lágrimas. Elara pensou em negar, mas decidiu ser honesta. Confessou que havia ensinado Libras em segredo. Theron ficou em silêncio por longos segundos. Não houve explosão de raiva, apenas um suspiro pesado. "Por quê?", perguntou. Elara explicou que quando as palavras ficam presas, as mãos podem falar. Contou sua história como intérprete, falou de Sofia e de como havia encontrado no silêncio de Caio o mesmo vazio que conhecia bem. O empresário ouviu com atenção, tocado pela coincidência. Sua esposa, Cristina, fora especialista exatamente na mesma cardiopatia que levou a filha de Elara. 2 mundos quebrados, unidos por uma dor comum. Em vez de demiti-la, Theron fez algo inesperado. Pediu que continuasse. Mais do que isso, queria aprender Libras também. "Se meu filho encontrou nessa linguagem um caminho, eu preciso segui-lo", declarou. Pela primeira vez, Elara sentiu que não estava sozinha na luta. A partir daquele momento, a rotina mudou. Manhãs de aulas para o pai, tardes de sinais com Caio. A barreira começava a ceder, não apenas no menino, mas também no homem que até então só via a dor como inimiga. Os dias que seguiram foram de transformação. Elara agora passava manhãs ao lado de Theron, ensinando-lhe sinais básicos: pai, filho, amor. À tarde, dedicava-se a Caio, que aprendia cada gesto com rapidez surpreendente. A terapeuta, antes cética, começou a admitir que os avanços eram inegáveis. Até Amanda e Matilde, resistentes no início, começaram a observar mudanças sutis no menino. Ele já sorria, em alguns momentos, e buscava contato visual. Sinais pequenos, mas gigantes para quem havia se calado por meses. Numa manhã ensolarada, Elara decidiu que era hora de dar um passo maior. Sentou-se com Caio no tapete e mostrou o sinal de papai. O menino repetiu com cuidado, os olhos atentos. "Quer dizer algo ao seu pai?", ela perguntou por sinais. Caio hesitou, mordeu os lábios e, com esforço, fez o gesto completo. Quando Theron entrou no quarto e viu a cena, seu coração disparou. Aproximou-se e respondeu com o sinal de filho e depois amor. A tensão acumulada nos ombros de Caio se desfez. Ele respirou fundo, tocou o rosto do pai e, com voz rouca e vacilante pelo desuso, deixou escapar: "Pai." O silêncio da casa foi rompido como um trovão suave. Theron congelou, lágrimas escorrendo sem controle. "Pai."
Amo você, completou o menino, cada palavra saindo lenta, mas clara. Era como se o tempo tivesse parado. Elara, emocionada, levou a mão à boca, incrédula. 6 meses de silêncio quebrados em 3 palavras. O abraço que se seguiu foi intenso, cheio de soluços e riso nervoso. Caio agarrou-se ao pai como se tivesse medo de perdê-lo novamente. Quando Elara tentou se afastar discretamente, Teron pediu: "Fique." E ela ficou, testemunhando o renascimento de uma ligação que parecia perdida. Para Caio, não havia dúvida. Elara fazia parte daquele milagre. A pergunta que o menino fez, logo depois, selou tudo. Ela vai embora? Teron olhou nos olhos de Elara e respondeu firme: "Não. Se depender de nós, ela ficará." A notícia da voz de Caio ecoou dentro da mansão como um milagre silencioso. Elara não buscava reconhecimento, mas via em cada gesto do menino a prova de que o caminho estava certo. Teron, por sua vez, carregava outra preocupação. O anúncio que fizera meses antes ainda pairava sobre sua cabeça como uma dívida pública. A promessa de casamento em troca da recuperação do filho já não fazia sentido. Naquela noite, chamou Elara ao escritório. A sala estava iluminada apenas por abajures, e sobre a mesa repousava um documento emoldurado, a declaração que oferecia fortuna em matrimônio a quem devolvesse a voz de Caio. Sem dizer nada, Teron rasgou o papel em pedaços. "Isto não existe mais", afirmou com firmeza. Elara sentiu um nó na garganta, certa de que ele compreendia. Amor não nasce de contratos. O que existia ali era algo diferente. Uma conexão construída não por dinheiro ou promessas desesperadas, mas pelo cuidado com um menino que precisava de ambos. Teron admitiu que, quando Cristina morreu, pensou que jamais encontraria alguém capaz de compreender sua dor. Mas com Elara percebia algo inédito, não apenas empatia, mas um espelho. Ela também tinha perdido, também sabia o que era se despedaçar. "Não quero recompensa", respondeu Elara emocionada. "Quero apenas ajudar Caio a não se sentir sozinho." As palavras dela atingiram Teron como um bálsamo. O empresário entendia, enfim, que a vida não poderia voltar ao que era antes, mas poderia se reconstruir em outra forma. Para simbolizar essa nova fase, ele entregou uma pequena caixa azul. Dentro, um pingente delicado com o sinal de libras para futuro. "Não é um pedido de casamento", explicou. "É uma promessa de recomeço." Elara aceitou em silêncio, lágrimas escorrendo. Sabia que aquele gesto era mais do que um presente. Era o reconhecimento de que a dor podia se transformar em laço. Do lado de fora, Caio, que fingia dormir, desenhava em sua escrivaninha 3 figuras de mãos dadas, com 2 silhuetas aladas observando de cima. Sofia e Cristina continuavam presentes, mas agora em forma de guia para um novo capítulo. O tempo passou e a mansão Monteiro já não era o mesmo lugar. Onde antes reinava silêncio opressor, agora havia risos, sinais com as mãos e até pequenas discussões típicas de família. Caio, antes prisioneiro de um vazio, mostrava-se vivo, curioso, cheio de expressões. A cada dia ganhava confiança para falar algumas palavras, mas nunca abandonava os sinais que aprendera com Elara. Aquilo não era apenas recurso temporário, era uma nova linguagem de afeto. Elara, por sua vez, já não era apenas funcionária. Continuava com simplicidade, mas ocupava um espaço diferente, não só como professora, mas como parte da vida de pai e filho. Teron, transformado pela experiência, entendia que a promessa inicial não fazia mais sentido. O que existia agora era um recomeço espontâneo, fruto de dor compartilhada e de um cuidado verdadeiro. Certa tarde, Caio levou o pai e Elara ao jardim. Com um sorriso raro e sincero, fez o sinal de família. Os dois se entreolharam emocionados. Para o menino, aquele gesto não era apenas uma palavra aprendida, era a tradução do que finalmente sentia.
pertencia novamente a algo maior. Teron se ajoelhou, respondeu o sinal e completou em voz firme: somos nós. Elara, com lágrimas nos olhos, repetiu o gesto, consolidando o pacto silencioso que agora ganhava som e significado. Naquela noite, enquanto Caio dormia, Elara e Teron ficaram na varanda olhando o céu. Nenhum dos dois precisava falar muito. As mãos entrelaçadas já diziam tudo. Acima, imaginavam Sofia e Cristina como estrelas que observavam e guiavam cada passo. Algumas histórias não terminam como esperamos, disse Elara suavemente. Elas ganham novos capítulos. Teron sorriu, respondendo com 2 sinais: amor e sempre. Elara repetiu os mesmos movimentos, sabendo que, dali em diante, a vida deles não seria marcada pelo silêncio, mas pelo renascimento. O fim de um luto se transformava em começo de uma nova família. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma próxima. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Quero saber até onde essa história chegou.